que a Bíblia diz sobre essas mega operações policiais que vemos no Rio de Janeiro? Será que o que aconteceu na recente Operação Contenção teria apoio bíblico? Vamos analisar o que as Escrituras dizem sobre violência, autodefesa cristã e o dever do Estado de proteger os inocentes. Para entender esse debate complexo sobre segurança pública no Rio e a visão bíblica, fique comigo até o final e se inscreva no canal, me ajude a chegar a 1000 inscritos. Assim poderei trazer vídeos cada vez melhores para vocês. Sejam bem-vindos ao Bíblia à Prova. A questão da segurança pública no Rio de Janeiro é um debate que divide opiniões, especialmente quando ocorrem operações policiais de grande porte, como as que vimos nos complexos do Alemão e da Penha. De um lado, temos o clamor da sociedade por segurança, cansada de viver sob o medo imposto pelo crime organizado. De outro, surgem as preocupações com os direitos humanos e a letalidade dessas ações, que muitas vezes afetam moradores inocentes. Essa tensão nos leva a uma pergunta fundamental. Existe uma base bíblica para justificar o uso da força pelo Estado para reprimir o crime? Será que a autodefesa cristã se aplica a uma nação inteira? Vamos mergulhar na palavra para encontrar essas respostas. Para começar, vamos deixar claro que esse vídeo não busca justificar ações desmedidas por parte dos policiais. Muito pelo contrário. É um questionamento em até que ponto o que vimos acontecer é justificável diante da Bíblia. Dito isso, é importante entender que a Bíblia não incentiva a violência gratuita, mas também não prega um pacifismo absoluto onde o mal deve ser ignorado. Existe um equilíbrio delicado entre o amor e a justiça. Vamos olhar primeiro para o Antigo Testamento. Em Êxodo 22, versículos 2 e 3, a lei é clara. Se um ladrão arromba uma casa à noite e é morto pelo morador, não há culpa. Mas se for de dia, a situação muda, pois agora o ladrão pode ser pego e poupado a vida se não oferecer resistência. O que isso nos mostra? O princípio da proporcionalidade e da ameaça iminente. A defesa da vida é legítima quando o perigo é real e imediato. Visto que durante a Operação Contenção teve mais números de presos do que de vítimas, isso pode ser visto como um microexemplo do que as forças policiais enfrentam. Uma ameaça constante que exige uma resposta equilibrada para proteger a vida dos cidadãos e a sua própria vida. Ainda no Antigo Testamento vemos Neemias no capítulo 4, organizando o povo para a defesa. Ele diz: "Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas casas." Aqui a defesa não é apenas individual, mas coletiva. Proteger a comunidade era um dever. Da mesma forma, no livro de Ester, capítulo 8, o rei concede aos judeus o direito de se defenderem de um extermínio planejado. A autodefesa coletiva contra um grupo mau é apresentada como justa e necessária. Isso não soa familiar quando pensamos na luta contra facções criminosas que ameaçam comunidades inteiras? Outro texto poderoso é o Salmo 82, versículo 4. "Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios." Esse é um chamado direto à ação para proteger os vulneráveis. Quando o crime organizado oprime moradores de uma comunidade, impedindo-os de ir e vir, cobrando taxas e impondo sua própria lei, não seria um dever bíblico do Estado, como autoridade constituída, intervir para libertar essas pessoas? Provérbios 25, 26 complementa essa ideia, afirmando que o justo que cede diante do ímpio é como uma fonte turvada. Ceder ao mal, permitir que ele prospere, não é uma virtude. Resistir à injustiça é um princípio bíblico. Isso nos leva a refletir. A omissão do Estado diante do avanço do crime organizado não seria uma forma de ceder ao ímpio? Agora vamos para o Novo Testamento, que aprofunda a nossa compreensão. Muitos pensam em dar a outra face, mas é preciso contexto. Quando Jesus diz em Lucas 22 para quem não tem espada vender a capa e comprar uma, ele está reconhecendo que tempos perigosos viriam. Ele não estava incitando uma rebelião, mas mostrando a necessidade de prudência e preparação. Logo depois, quando Pedro usa a espada impulsivamente, Jesus o repreende, dizendo que todos os que lançarem mão da espada, a espada perecerão. A lição aqui não é sobre a posse da arma, mas sobre o seu uso. A força não deve ser usada por vingança, por impulso
ou para estabelecer o reino de Deus, que é espiritual. A autodefesa é uma coisa, a agressão vingativa é outra. E aqui chegamos ao ponto central para o nosso tema. Romanos capítulo 13. O apóstolo Paulo é claríssimo ao dizer que a autoridade governamental é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. E ele continua: pois não é sem motivo que ela traz a espada. A espada, nesse contexto, simboliza o poder coercitivo do Estado, a autoridade para usar a força legítima a fim de manter a ordem, proteger os inocentes e punir os malfeitores. Essa passagem é a base teológica para a existência das polícias e das forças armadas. Segundo a Bíblia, o Estado não só pode, como tem o dever de usar a força para conter o mal e garantir a justiça. As operações policiais no Rio de Janeiro, quando focadas em desarticular o crime organizado e proteger a população, se encaixam perfeitamente nesse princípio. Claro, a aplicação desse princípio exige muita sabedoria e responsabilidade. O mesmo Paulo que válida a espada do Estado, em Romanos 12, nos instrui: não vos vingueis a vós mesmos. Isso significa que a ação do Estado não deve ser motivada por ódio ou vingança, mas pela busca da justiça e da paz. O uso legítimo da força pela Bíblia pressupõe proporcionalidade. O princípio do olho por olho do Antigo Testamento não era um chamado à vingança, mas um limite legal para que a punição não fosse maior que o crime. Portanto, a força usada em uma operação policial deve ser proporcional à ameaça, com o objetivo de neutralizar o perigo e proteger vidas, evitando ao máximo o dano a inocentes. A busca pela justiça não pode criar mais injustiça. Unindo tudo isso, podemos ver que a Bíblia apresenta uma visão equilibrada. Ela valoriza a vida acima de tudo. Por isso, permite a autodefesa e delega ao Estado a responsabilidade de proteger seus cidadãos, usando a força se necessário. Proteger a família, como diz 1 Timóteo 5:8, é um dever fundamental, e isso inclui a segurança física. Diante de um cenário como o do Rio, onde facções como o Comando Vermelho representam uma ameaça real e violenta, a omissão não é uma opção biblicamente defensável. A ação do Estado para reprimir o crime organizado e defender os inocentes é legítima. O desafio está na execução. Fazer isso com justiça, proporcionalidade e respeito pela vida, distinguindo o criminoso do cidadão de bem. A Bíblia apoia a justiça, não a brutalidade. Essa é uma reflexão profunda e necessária. E você, o que pensa sobre isso? Acredita que as operações policiais são a única solução ou existem outros caminhos que a sociedade deveria seguir? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Se este vídeo te ajudou a refletir, não se esqueça de deixar o seu like e, o mais importante, se inscreva no canal. Sua inscrição é o que nos permite continuar trazendo análises como esta. Muito obrigado por assistir e até a próxima.